E aí, pessoal, beleza? E se, por exemplo, eu querer envolver um pouquinho mais o HTML com o JavaScript? Como é que a gente pode fazer aqui? Vamos supor que eu tenho o nosso script aqui, tá? Vamos criar aqui o nosso script. E esse script aqui, ele vai ter um alert oi, certo? Ou melhor, a gente já aprendeu a criar função, né? Vamos criar uma função mostrar. E dentro dessa função, vamos ter um alert oi. Então, só recapitulando, se vocês não viram outro vídeo, pode dar uma olhada sobre funções. Mas se a gente quiser fazer essa função ser chamada, basta a gente criar aqui um botão ou qualquer elemento HTML, tá certo? Vou chamar ele de botão aqui. E aí a gente coloca aqui dentro um clique igual a o nome da função mostrar. Então, isso daqui está mostrando aqui para vocês um pouco do processo da relação entre o HTML e o JavaScript. Então, novamente, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente cria uma função e essa função é chamada no momento que a gente clica. Então, só para a gente poder verificar aqui o resultado desse cara, deixa eu dar um F5 aqui. Então, na hora que eu clico no botão, ele aparece o oi. Fenomenal. Agora, vamos supor que eu não queira que apareça o oi aqui. Não quero que seja o oi. Eu quero que seja algo que o usuário digite na tela. Algum elemento que tenha na tela, algum elemento HTML. Então a gente pode trabalhar com uma tag chamada input. Quando a gente coloca essa tag, vamos dar uma olhada só como é que fica a nossa página. Então aqui, ó, quando eu dou um F5, o que nós temos aqui agora? A gente tem um campinho texto aqui, onde eu posso digitar teste, certo? E aí quando eu clico nesse botão, vamos supor, eu quero que o que eu escrevi dentro desse campo apareça no comando JavaScript, que é uma coisa um pouco estranha, porque o que acontece? Aqui a gente não tem a palavra, a gente não sabe que o usuário vai digitar, né? A gente criou a tag input e essa tag ela vai permitir o usuário digitar algo. Pô, fenomenal. Então o usuário vai lá e digita algo, mas a gente não sabe o que e nem quando, né? Então não tem como saber o que ele vai digitar. Só que a gente tem como fazer, do mesmo jeito que a gente fez uma ligação entre o HTML do botão para a função, tem como fazer uma ligação do JavaScript com HTML, tá? Então funciona assim. Um dos jeitos de se fazer é, dentro do input ou de qualquer tag, a gente coloca um atributo chamado id, e aí você coloca igual a e você dá um nome, uma identificação. No meu caso aqui, eu vou chamar ele de texto, ok? Porque o usuário vai digitar um texto ali. A partir do momento que a gente coloca esse id, você pode novamente colocar em qualquer tag, você pode vir aqui e criar uma variável para poder fazer a ligação. Vou chamar essa variável de ligação, tá? Como é que a gente faz essa ligação? O JavaScript, ele meio que roda lado a lado com o HTML. Ele enxerga, ele tem uma visão do HTML, né? Como se fosse o HTML, como se fosse um documento, tá? Tanto é que ele tem uma palavra-chave, um comandinho aqui chamado document. Esse document é o HTML. Ele consegue enxergar o HTML por fora, ele tem uma visão externa. Então esse document, ele dentro dele tem uma função chamada get element by id. Então esse método aqui, essa função, ele, se a gente for ler ela literalmente, ele pega um elemento por id. Então a gente vai passar aqui dentro o id que eu quero pegar, que é o texto. Então o que essa função ele nos traz? Ele olha para o documento HTML e pega o elemento com o id que a gente escreveu. Qual foi o id que a gente escreveu? Texto. Então ele vai percorrer o documento inteiro procurando a tag que tem o id, a identificação texto. Ah, encontrei esse cara. Então o que acontece? Essa ligação vai estar apontando, vai estar olhando para esse input. Esse vai ser a ligação dele. Ele vai representar o input agora. É como se fosse um amigo nosso que nos representasse ali na festa, né? Defendesse os nossos interesses, um advogado, não sei. Mas é uma variável que vai representar o input. Então, olha o que eu posso fazer aqui.
no meu alert, eu posso colocar ligação aqui. O que será que ele vai mostrar na hora que eu rodar esse comando aqui? Então, eu vou dar um F5, ponto F5, vou escrever teste, ok? Na hora que eu clico no botão, ele aparece assim, ó, Object HTML Input Element. Então, ele está aqui identificando que esse cara é um objeto. Então, o que acontece? Esse ligação representa o input. Só que o input é uma coisa extremamente complexa. Tem várias informações, tamanho, cor, posição, tem várias coisas ali referentes ao input. O que a gente quer é só uma delas, que é o que? O que está escrito lá dentro. Nesse caso, a gente tem que conhecer como que ele dá um nome para essas informações internamente. Então, a informação que está escrita é value, valor, value. Então, quando a gente coloca ligação, eu não quero o objeto todo, eu só quero esse pequeno dado, que é o valor dele. Então, é ponto value. Então, agora o que acontece? Quando eu faço esse ligação ponto value, ele está acessando o objeto que ele pegou, ok? Deixa eu limpar esse cara, então Ctrl F5, deixa eu escrever de novo aqui, teste. E na hora que eu clico no botão, aparece a palavra teste, tá? Então, essa ligação, tá? Essa ligação, ela precisa existir quando você tem elementos HTML que você quer usar na sua lógica, né? Então, a gente pega e a gente tem essa situação de a gente poder pegar os elementos que estão na tela e trazer para cá, para dentro. Momento do exercício. Da mesma forma que a gente pegou na questão quando estava apresentando os comandos, eu vou querer refazer o programa do cálculo da soma de dois números. Só que dessa vez eu quero que você não use o prompt, mas sim use os inputs da tela para a gente poder inserir dois números e quando a gente clica no botão, a gente mostra a soma deles. Tá? Então, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e aí eu já vou dar a resposta já logo em seguida. Se você tentou fazer, o que a gente vai ter que pedir? Então, a gente vai ter a situação de dois números, tá? Vou até criar uma página nova para a gente poder resolver esse exercício da somar.html, ok? Então, aqui a gente tem aqui a questão do somar. Então, o meu HTML ele vai ser composto de dois inputs, ok? Vou colocar um BR só para pular a linha, para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá bom? BR é para pular a linha. Então, ele vai ser composto de dois inputs e um botão, porque ele tem que ter a questão do acionador, né? Vou chamar ele de somar aqui, tá? Então, são essas três tags principais, os dois inputs e o button. Meus inputs, apesar de eles já funcionarem do jeito que estão, eu vou colocar ele vai ser do type number, para ele só aceitar números, e como eu sei que eu vou usar o JavaScript, eu tenho que colocar aquele atributo que eu ensinei agora há pouco, que é id igual a, e a gente atribui um id. Nesse caso, eu vou chamar de num1, e no segundo input, também vou colocar input type number, para nos ajudar ali a filtrar, id num2. Beleza? E aí, por fim, o nosso botão, que vai ser o nosso cara que vai acionar o método, que ainda não existe, né? Mas a gente já vai criar aqui, ele vai ter um onClick. OnClick igual a função chamada somar. Então, olha só. O meu HTML ele está sofrendo alterações para ele trabalhar com com o JavaScript. Então, os inputs que vão servir de base para o valor, eles recebem o ID. O meu button, que ele vai ser o cara que vai ser o gatilho, ele recebe o evento, né, onClick. E aí tudo isso daí, todas as informações elas vão ser úteis na hora que a gente for fazer o nosso JavaScript, ok? Então, esses três dados são importantes. Vamos guardar. Então, vou criar aqui minha tag script, ok? E eu vou fazer minha função aqui dentro. Então, já que eu estou chamando uma função somar, nada mais justo que eu criar o function somar, ok? Então, eu crio uma função, nome, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave, e aqui dentro a gente começa. Como nesse caso a gente tem dois elementos que vamos utilizar, vamos criar duas ligações, tá? Então, eu vou chamar de lig1, que é a nossa ligação 1, recebe document.getElement by id, e aí a gente passa o primeiro id, que é o num1, tá? Aqui nesse caso eu posso copiar
porque a gente vai chamar de N12 e lig2, ok? Então, a gente cria a ligação para cada elemento HTML que tem na tela. Se temos dois inputs, vamos criar duas ligações. E aí vem aquela questão do resultado, recebe lig1 mais lig2. Será que isso aqui está certo? Não vai dar certo. Por quê? O lig1, lembra quando a gente fez o primeiro teste de dar o alert do ligação? Ele retorna um objeto complexo. A gente tem que especificar nesse momento que eu quero o valor. Então é lig1.value mais lig2.value. Porque a gente quer somar o que está escrito, né? E não o objeto inteiro, não tudo. Ele não tem nem como. Então, eu vou aqui agora dar um alert do resultado. Vamos verificar o que vai acontecer? Melhor, para a gente poder relembrar, vamos trabalhar console.log resultado. Tá? Então, se a gente olhar e se somar, vamos ver o que ele vai fazer. Então, aqui é o nosso código antigo. Então, somar.html. Então, nós temos dois campos texto, certo? Onde vai me permitir inserir dois números. Eu não consigo digitar a letra, só a letra E, porque é valor numérico, tem alguns números que tem a letra E. Então, 10 e no outro eu vou colocar 6. Quando eu clico somar, não aconteceu nada, porque console.log, lembrando, inspecionar console, e ele mostrou 106. Ele deu o mesmo probleminha que deu na outra situação, que é o que? Ele pega, ele concatena, ele coloca o 10 mais o 6. Então, isso a gente já sabe resolver, vocês lembram? É só a gente pegar aqui e nesse momento de somar, a gente chamará uma função chamada eval, envolvendo o valor que eu quero. Então, o evaluate, ele vai transformar para number. Então, esse cara aqui vai transformar o valor de string para numérico. E assim vai resolver aí a nossa situação. Então, 10 e 5. Agora apareceu o 15 sem problema nenhum. Beleza? Mas o que é mais interessante é isso daqui. A gente cria as ligações com os elementos visuais e a gente consegue ir pensando, pegando pequenos detalhes ali deles. O nosso primeiro detalhe aqui é o ponto value, tá? Então, nesse momento, para esse vídeo, acho que já é o suficiente. Depois eu vou mostrar uma forma de a gente retornar essa informação para o próprio HTML e não no console log no alert. Beleza? Bom, um forte abraço e até a próxima.